Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Curso. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar de penas restritivas de direito. Matéria importante, cai muito nas provas de concurso público. Então, qual foi a minha preocupação com o conteúdo? A minha preocupação foi fazer um resumo daquilo que é mais importante, daquilo para que vocês possam compreender o que venham a ser as penas restritivas de direito. E aí, o que eu fiz? Eu dividi em duas partes. Eu dividi na primeira parte, que é com relação, que nós vamos tratar hoje, o que são as penas restritivas de direito e quando que elas são aplicadas. E num segundo momento, nós vamos discorrer na segunda parte da aula sobre como que é cada medida, pena restritiva de direito. Isto é, o que significa prestação pecuniária, o que significa limitação no final de semana. Nós vamos trabalhar os conceitos. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar o que são as penas restritivas, quais são os seus requisitos e, consequentemente, nós vamos trabalhar na segunda parte, numa segunda aula, quais são então essas penas restritivas e quando que elas são aplicadas nas suas modalidades. Gente, o artigo 43 traz um rol previsto pelo Código Penal das chamadas penas restritivas de direito. E nós temos prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. E temos interdição temporária de direitos e limitação do fim de semana. Como eu antecipei a vocês, trata-se de penas restritivas de direito previstas no Código Penal, o que significa que a legislação especial pode sim trazer outras espécies de penas restritivas de direito que não estão estabelecidas aqui no Código Penal. Por exemplo, com relação à lei de crimes ambientais, nós temos outras espécies de restrição de penas restritivas de direito. Então, as penas restritivas de direito é a chamada pena alternativa. Como assim pena alternativa? Significa que ela é uma pena alternativa à pena privativa de liberdade. Seria uma alternativa que se dá ao condenado, de em vez de cumprir uma pena privativa de liberdade, para que ele possa cumprir uma pena restritiva de direito. Aí você pergunta, fala assim, não é mais interessante você cumprir uma pena restritiva de direito do que uma pena restritiva de liberdade? Com certeza, né? Então, mas professor, por que surgiram essas penas restritivas de direito? Surgiram porque alguns crimes são de penalização de curta duração que não justificaria você mover todo um sistema carcerário para fazer cumprir penas tão curtas. Então, o legislador pensou, vamos dar uma oportunidade do sujeito em cumprir penas restritivas de direitos que acabam, de certa forma, tornando mais forte ainda aquele sentido de ressocialização do condenado. Por isso que não deixa de ser pena, não deixa de ser punição, mas ela é uma punição alternativa à privativa de liberdade. Aí você vai dizer assim, professor, você já falou para mim quais são as espécies, porque você já leu, sim, mas a doutrina divide as penas restritivas de direito em penas reais e penas pessoais. Então existe uma diferença entre penas reais e penas pessoais. As penas reais, elas visam o patrimônio.
Aqui o sujeito ele vai cumprir a pena, mas a pena vai atingir o patrimônio dele. Nós estamos falando do patrimônio lícito dele. Nós não estamos falando do produto do crime, nós estamos falando daquilo que é de origem lícita. Então o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pagar prestação pecuniária ou perda de bens e valores. Porque essa pena vem o quê? Vem atingir o patrimônio do condenado. Agora, as penas pessoais atingem a pessoa do condenado. Aqui é uma restrição quanto a alguns direitos dele. Por exemplo, ele vai ter seu ir e vir restringido a partir do momento que ele tem que fazer prestação de serviços à comunidade. Ou tem interdição temporária de alguns direitos, tais como, por exemplo, tirar a carteira de motorista, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, ou até mesmo de prestar concurso público, enfim. E limitação do fim de semana. Percebam que isso vai atingir a própria pessoa. Ela vai ter que fazer algo corporal. É uma pena que atinge o próprio corpo da pessoa, de certa forma. O ir e vir do agente. A doutrina diz o seguinte, que se preenchidos os requisitos, é obrigatório o juiz reconhecer a aplicação da pena restritiva de direito. Se ao final do processo ficar comprovado que o condenado preenche os requisitos da pena privativa de liberdade, da restritiva de direito, ele vai ter que, necessariamente, o juiz vai ser obrigado a fazer essa conversão. Como eu falei para vocês, nada impede que o legislador crie outras penas através da legislação penal especial. Tá? Por isso que fala que o rol das penas restritivas de direito é exemplificativo, porque tem outras previstas em outros diplomas penais. Primeira característica das penas restritivas de direito. Elas são autônomas. Como assim autônomas? Significa que elas não podem ser acumuladas com as penas privativas de liberdade. Por quê? Porque ou é pena privativa de liberdade ou é restritiva de direito. Não tem como as duas existirem no mesmo caso. Se o sujeito, ao ser condenado, ou ele se enquadra na possibilidade da aplicação da pena restritiva ou não. Não tem como você fazer parte da pena restritiva e parte da pena privativa de liberdade. A exceção mesmo se trata do Código de Trânsito Brasileiro, que aí, como eu falei, são legislações extravagantes. Segunda característica, elas são substitutivas. Primeiro, o juiz ele tem que fixar a pena privativa de liberdade, para posteriormente ele fazer o quê? Ele fazer essa conversão, isto é, substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Seria mais ou menos o seguinte, o juiz faz toda a dosimetria, primeiro ele faz a dosimetria da pena, dosimetria da pena significa fixação da pena. Aí ele chegou a um patamar, sei lá, vamos imaginar 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Aí ele condena o sujeito a 1 ano e 4 meses de privativa de liberdade e depois ele converte a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então isso é muito importante a ver. Primeiro o juiz fixa a pena privativa de liberdade. Mas professor, existe pena autônoma? Existe a pena em que, porque se vocês perceberem, lerem o Código Penal na parte especial, vai estar assim:
Lesão corporal de 1 a 3 meses, enfim, vai estar lá. Não vai estar escrito pena restritiva de direito. Temos uma exceção, que é o artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas traz lá o rol quais seriam as penas restritivas de direito. Advertência, a questão que envolve os cursos, enfim, são tudo alternativo à prisão. Prazo de duração. As penas restritivas de liberdade terão a mesma duração da pena privativa as penas restritivas de direito terão a mesma duração das penas restritivas de liberdade. Então terão a mesma duração. Pena restritiva de direito, a mesma duração da pena privativa de liberdade. Fixou 1 ano e 4 meses de pena privativa de liberdade, será restringida 1 ano e 4 meses com relação à restritiva de direitos, conforme o próprio artigo 55 do Código Penal. Agora, com relação às restritivas de natureza real, a prestação de serviços à comunidade com relação ao Estatuto do Torcedor, nós temos uma exceção, porque com relação ao Estatuto do Torcedor, lá prevê uma pena menor, uma duração menor do que a pena privativa de liberdade. Quais são os requisitos para que o juiz possa reconhecer que é caso de aplicação de pena, de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito? Bem, o primeiro requisito é que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. E que o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Se o réu não for reincidente em crime doloso. E a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, personalidade do condenado, enfim, tudo isso indicarem serem suficientes à necessidade da substituição. Então, primeira situação que nós acabamos de ler. Com relação aos crimes dolosos. A substituição se dá o quê? Quando a pena não é superior a 4 anos, isto é, até 4 anos. Salvo se houver uma lei dizendo que não se aplica as penas restritivas de direito, que nem é o caso da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha proíbe a aplicação de penas restritivas de direito. Mas a regra é essa, que com relação aos crimes dolosos punidos até 4 anos, o juiz, ao fixar a pena e a pena não passar o patamar de 4 anos, está criado o primeiro requisito, que é a possibilidade dele poder aplicar a pena restritiva de direito. O Código Penal Militar não tem penas alternativas. Então, vamos aí abrir uma grande observação no seu caderno. Por que ele não tem lá no Código Penal Militar? Porque o legislador não quis que nos crimes militares houvesse a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então, trata-se de uma omissão intencional do legislador. Então, ali não se pode falar em aplicação de penas restritivas de direito. Tudo bem? Então, segundo requisito dos crimes dolosos, o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Percebam? Não é as penas alternativas não valem para quaisquer crimes. Valem para os crimes cuja punição é até 4 anos, os dolosos, e que não sejam crimes dolosos que tenham violência ou grave ameaça. O sujeito não pode ser reincidente em crime doloso. Significa que as penas alternativas são dadas para aquela pessoa que cometeu o crime pela primeira vez, cuja pena é baixa. Consequentemente, ele não sendo reincidente, ele é merecedor disso, somado às circunstâncias subjetivas.
Quais são as circunstâncias subjetivas? A personalidade dele, todo o contexto, os antecedentes, tudo indica que pode sim aplicar as penas restritivas de direito, que elas são passíveis de aplicação. Então nós temos os requisitos objetivos: penas não superior a 4 anos, não pode envolver violência nem grave ameaça, e não pode ser reincidente, e as circunstâncias subjetivas, isto é, que as condições pessoais dele representam que é uma boa, sim, aplicar a pena restritiva de direito. Professor, e se o crime for culposo? Pouco que importa a quantidade de pena. Em regra, nos crimes culposos, é possível a aplicação da pena restritiva de direito. Então, nas penas restritivas de direito, nos crimes culposos, então, em regra, se não houver disposição em contrário, em regra, em quaisquer crimes culposos, é possível, sim, a questão da aplicação das restritivas de direito. Olha só que interessante. Eu falei que a reincidência faz com que o juiz não aplique a restritiva de direito. Só que, se não se tratar de uma reincidência específica, aonde o juiz, verificando o caso concreto, mesmo ele sendo reincidente em crime doloso, ele pode entender que aquela medida pode ser socialmente recomendável. Então vamos imaginar que o sujeito cometeu o primeiro crime, ele foi condenado por embriaguez ao volante. E o segundo crime foi uma lesão corporal. Se o juiz entender que na lesão corporal... Não, desculpa, lesão corporal já não dá, porque houve violência. Vamos imaginar que houve embriaguez ao volante, vamos imaginar então que houve um crime de furto. Um furto de um objeto de pequeno valor, enfim. E ele entender que naquela situação é recomendável a restritiva de direito, pode-se fazer isso. Importante deixar bem claro que esses requisitos são cumulativos, né, que nós vimos lá. 4 anos, que não envolva violência, né, que é reincidência, desde que ela não seja socialmente aceitável. Não pode ser reincidente. Se for reincidente, que seja socialmente recomendável. E personalidade subjetiva. Nos crimes pré-dolosos, segundo a corrente majoritária, deverá seguir os requisitos de um crime culposo. Confesso que essa corrente majoritária não é ideal. Mas num crime pré-doloso, que a conduta é dolo, o resultado é culpa, não tem. Eu acredito que os requisitos devem prevalecer porque se a gente prevalecer do culposo, imagina só, então uma lesão corporal seguida de morte, você pode pegar restritiva de direito. Então eu fico assim com o pé atrás com essa corrente. Não costuma cair na prova com relação aos pré-dolosos, tá? Em caso de tráfico de drogas, prova de escrivão da Polícia Federal. Em caso de tráfico de drogas ilícitas, o juiz não poderá substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, certo ou errado? Então, o sujeito foi condenado ao tráfico de drogas. O juiz não pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Errado. Poderá sim. No tráfico privilegiado, o STF, apesar da lei de drogas dizer que não é passível de substituição, lá diz, olha, daqueles que forem condenados pelo tráfico de drogas, não poderá haver a substituição da pena. Apesar disso, o STF declarou inconstitucional essa proibição e diz que com relação ao tráfico de drogas privilegiado, é possível sim a substituição. Professor, o que é o tráfico de drogas privilegiado? O tráfico de drogas privilegiado é quando o sujeito é pego pela primeira vez, não se dedica a atividades criminosas, tudo indica que ele não é uma pessoa socialmente
perigosa. Ele não se dedica a essa organização, tem bons antecedentes, enfim, todo o conjunto demonstra que ele foi pego pela primeira vez, que ele é um marinheiro de primeira viagem e que realmente no tráfico de drogas nós temos a figura da mula. E lá ele representa claramente a figura da mula, que ele carrega a droga. Nessa situação ele vai ter uma diminuição de pena. Inclusive no tráfico privilegiado, ele não é considerado crime hediondo, tá? Não é considerado crime hediondo. Portanto, mais um motivo para se aceitar a substituição da pena privativa de liberdade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral, artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Laconcursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Laconcurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.